Olá, Letícia, tudo bem? Consegue me escutar? Consegue me escutar, Letícia? Se você pode enviar uma mensagem aí no chat. Olá, Claudinei, tudo bem? Consegue me escutar? Boa noite. Hoje não vai ser a Letícia Moraes que vai dar aula. Ela teve que resolver umas coisas assim de última hora. Sou eu. De onde que você é, Claudinei? Sou da Ala Cobilândia. Fala, Cubilândia. Eu tô aqui em Isso. Vitória, eu sou da Lamaruípe. Ah, sim. Vamos ver se chega mais pessoas aí pra gente começar a aula. Beleza. Letícia, você consegue me escutar agora? Enquanto isso, eu vou me apresentar melhor para vocês dois, enquanto chegam as pessoas. Eu sou o Jaron Abreu, eu sou da ala Maruípe aqui em Vitória. Faz quase 2 meses que eu voltei da missão. Eu servi na missão Argentina Resistência, como todo missionário retornado diz, a melhor missão do mundo. Foi muito linda a experiência, sempre vou guardar no meu coração para sempre. Amo muito a Argentina. Eu estou muito feliz de poder passar um pouquinho do que eu aprendi na missão para vocês. E eu tenho 21 anos e até agora estamos aí, esperando para fazer algumas coisas. E amo muito o Evangelho. Estou muito feliz. Claudinei, você já tem os papéis prontos para a missão? Como é que tá indo com isso? Ainda não, vou começar a preparar no final do ano. No final do ano, que top. Tem algum Isso. lugar que você gostaria de servir? Hum, cara, Manaus, ou assim, que eu penso, Manaus, ou no sul, onde minha irmã mora, ou no Recife, cara. Tipo assim, se for Brasil, mas se for pra fora, eu quero que seja algum país mais próximo, né? Que não seja tão longe assim quanto os Estados Unidos, ou se for pra Europa, algo assim. Sim.
Você vai para a Argentina também. Quem sabe? Ok, eu vou colocar um hino aqui para a gente iniciar, para convidar o espírito, e depois você poderia fazer oração para a gente? Tudo bem. Consegue escutar bem o hino? Tá tocando nada, não. Calma aí, deixa eu resolver isso. Mas você me soltou, pela vida, mas igreja está aqui. A obra que Deus de mim. A voz queima, mas você me soltou. Serviu com todo fervor. Profetas e anjos veio salutar. Nos proteger. Enquanto Cristo virá, reina com todo o seu poder. Com fé, Jesus, seguir, ser, cantar, ser, escolher, ser, os santos valentes brilharam atrás, servindo em todo lugar. Tão fortes e firmes em seu coração, pra obra de Deus proclamam, exemplo de fé e virtude eles assim, sempre humildade, clamo, se seguir, seguir, Espírito, se vamos desejar para fazer e neste trabalho embarcar. Seremos na foice no caminho com fé, mas branco pra se faz pecado e culpa não mais vencer. Sozinho ter de Deus a glória e salvação dele. Sempre com fé, só sempre, 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 Posso fazer a oração? sim, por favor. Licença. Pai Celestial, somos gratos pelo dia, Senhor. Somos gratos por você estar sempre cuidando de nós, dando segurança e saúde em todos os momentos. Somos gratos por essa aula. Peço a Ti que possa nos ajudar
a entender um pouco mais das mensagens que tem a nos passar. Peço a Ti que possa nos ajudar e que possa dirigir essa aula. Peço a Ti segurança e saúde para todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Parece que vamos ser só nós três hoje. Hoje a aula vai ser muito, muito especial. É um dos meus temas favoritos sobre a obra missionária. Calma aí que eu vou compartilhar aqui sobre os slides. Mas acho que sempre, no início de cada aula, sempre tem o propósito missionário, né? Creio que a Letícia já falou bastante com vocês sobre o propósito missionário nas últimas aulas, mas é algo bastante importante. Tudo que tem a ver na obra missionária gira em torno desse propósito que a primeira presidência escreveu. E, Claudinei, você poderia ler esse propósito para a gente? Sim, convidar as pessoas a chegarem-se aqui, ajudando a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Exato. Provavelmente os seus futuros presidentes de missão vão fazer que vocês memorizem isso. E é muito importante memorizar mesmo. Lembro que meu presidente falava sempre nas reuniões que nós deveríamos ser o propósito missionário. Se a gente caísse na rua e nosso joelho cortasse, ele falava assim: ó, não quero que saia sangue, quero que saia o propósito missionário. Se vocês espirram, tem que sair propósito missionário. Vocês têm que ser o propósito missionário. Isso é verdade. Conforme eu fui me esforçando por fazer isso, eu fui vendo as bênçãos, fui vendo as coisas acontecerem. E tudo, 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 tudo está em volta do propósito missionário, inclusive essa parte que vamos ver hoje, que é examinar as Escrituras e vestir a armadura de Deus. Algo bem importante. Eu vou ler para a gente assim, essa citação, que disse assim: estudar e aplicar as verdades encontradas na palavra de Deus é fundamental para a conversão e para ajudar as pessoas a se achegarem a Jesus Cristo. O uso correto da tecnologia pode melhorar nosso estudo e nos ajudar a encontrar respostas para nossas perguntas sobre o Evangelho. Seguir as regras para o uso da tecnologia é uma maneira muito importante de revestir-se de toda a armadura de Deus. Nesses últimos anos, a igreja tem investido muito na tecnologia, na obra missionária. Desde a pandemia até a época de hoje, todos os missionários têm um celular, um dispositivo. E isso tem avançado de uma maneira muito grande a obra do Senhor, tanto para o conhecimento dos missionários, como na ajuda, na eficácia de encontrar pessoas, de ajudar a batizar as pessoas. E na parte dos estudos das Escrituras, é muito bom, porque vocês vão ter o acesso à biblioteca do Evangelho na própria conta de vocês. Então, todas as anotações que vocês fazem lá na missão, em Biblioteca do Evangelho, vocês vão ter acesso depois. E é muito interessante isso, porque às vezes eu estou ali no aplicativo, na igreja, mexendo, vendo as notas antigas, e vejo coisas que eu escrevi na missão, coisas que eu estava sentindo, e me ajudam bastante hoje. Então, desfrutem muito da tecnologia e com o uso correto dela, porque pode ser um benefício para vocês por toda a vida, sem dúvida. E, Claudinei, ó, tem mais alunos aí. Seja bem-vinda, Isadora, Maria Alex e o Christian. Sejam todos bem-vindos. A gente está falando hoje sobre revestir. Calma aí, voltar. Sobre examinar as escrituras e vestir a armadura de Deus. Agora a gente vai ler essa escritura. Ah, Christian, poderia ler para a gente? Sim, a revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o que vem na sua mente quando você lê as escrituras, esse versículo?
E quando nós nos fortalecemos com as Escrituras, né, que são a palavra de Deus, quando nós temos em mente o que nós aprendemos nas Escrituras, nós colocamos em prática em nossa vida e essa prática ela nos ajuda a nos fortalecer contra as ciladas, né, do inimigo, contra as tentações e tudo mais. Então devemos sempre estar revisando, estudando as Escrituras para que possamos estar nos fortalecendo contra Satanás. Exato, exato, exatamente o que você disse. Tanto que tem uma escritura, não me lembro exatamente onde está, que diz que a palavra de Deus é mais forte que uma espada, causa um efeito tão grande nas pessoas que uma arma, que é a nossa arma mais poderosa. E a gente se revestir da palavra de Deus é sinal de segurança, de fortaleza. E agora vai ter outra pergunta, e quem gostaria de responder? A pergunta é: como posso ter uma experiência mais significativa no estudo das Escrituras? Deixa eu ver aqui. Qualquer um pode responder. Acho que seria interessante direcionar a questão para alguém responder. Ok. Ahn, pode ser o Claudinei. O que que você pensa disso, Claudinei? Para tornar assim mais significativo, seria interessante sempre compartilhar com alguém, porque aí você pode ouvir um pouco mais da parte da pessoa, né, o ponto de vista dela, e ela pode mostrar para você algo que você não percebeu durante seu estudo. É muito interessante a gente compartilhar o que a gente estuda com outras pessoas. Exato, exato. É uma maneira muito boa. Na missão, vocês vão perceber isso. Vocês vão ler as escrituras no momento de estudo pessoal de vocês e, na maioria das vezes, um versículo que você estudou no seu estudo vai encaixar certinho na necessidade de uma pessoa que você encontra na rua, uma pessoa que você está ensinando. E você vai ver que você vai aprender muito desses momentos. As escrituras vão ficar fixadas na mente de vocês e em momentos em que vocês necessitam também, vai vir na mente de vocês por meio do Espírito e vocês vão sentir a fortaleza. E nesses momentos aí de estudar e de compartilhar são os momentos que mais aprendemos. E separei umas escrituras que mostram um pouquinho sobre a importância das escrituras. Eu vou separar aqui algumas pessoas para ler. Ah, Maria Alex, você poderia ler para a gente, segundo Nef 32, 3? Você tem aí, você consegue aí? Christian, você pode buscar segundo Timóteo 3, 15 e 16? Beleza. E são, deixa eu ver aqui também. E Claudinei, você poderia buscar primeiro Nef 19 e 23? Quem abre aí pode ir já lendo. É primeiro Timóteo Quem o não, quê? primeiro Timóteo 3, versículos 15 e 16. Quem não consegue utilizar o microfone, pode utilizar o chat também, ok? Posso ler? Pode. Só abrir. Mas, se eu tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado no espírito, visto por anjos. Seria segundo Timóteo 3. Segundo, Aham. calma aí, 3. 15 e 16, né? Aham. 15 e 16. Uhum. Sim. E que desde a tua
meninice e sábios as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o que que você diria que você pode tirar de, de uma importância que você vê aí de estudar as escrituras? Logo que no 15, né, logo no início, ele fala que desde a tua meninice, né, sabe das Sagradas Escrituras. Então, desde bem novinho, a gente tem que estar estudando as Escrituras, tem que estar lendo, nem que seja só um versículo, mas lendo, ponderando, né, e orando. E no 16, fala, né, que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Então, a gente pode também usar a escritura para ensinar outras pessoas, não só para ser ensinado, para obter conhecimento, mas para compartilhar esse conhecimento também. Assim como o Claudinei tinha dito a respeito de compartilhar, o que leu, compartilhar o que estudou, é bem interessante também a gente usar essas escrituras para ensinar outras pessoas, principalmente as pessoas que não são membros da igreja. Exato, exato. Muito obrigado pelo seu comentário. E cadê? Claudinei, você poderia ler a próxima escritura? Acho que é primeiro Nef 19:23. Sim, sim. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas no livro de Moisés. Mas, para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. E o que você pensa desse versículo? O que que podemos aprender sobre a importância? Aqui ele fala que leu o livro de Moisés, mas para ensinar as pessoas a acreditar no Senhor, seu Redentor, ele leu o que estava escrito pelo profeta Isaías. E aí ele aplicou às pessoas e essa aplicação deu um proveito bom e instruções para a vida deles. Exato, exato. E é um grande exemplo de Nef, né? Você vê que ele também estava lendo as escrituras que ele tinha na época, que eram os livros de Moisés e alguns profetas aí que foram perdidos com o tempo, mas ele lia as escrituras, mas ele não somente lia, ele aplicava na vida dele o que ele estava lendo e recebia a instrução divina nesse momento, quando ele aplicava na vida dele. Então a gente lê que é importante sempre estudar as escrituras desde pequeno, como o Christian Whitney leu, e aplicar na nossa vida. E aí a gente vai ver muitos frutos, muitas bênçãos. Eu vou ler a próxima escritura. Não sei se a Maria Alex vai conseguir ler. Se não, não tem problema. Eu posso ler aqui. Vou abrir. Ó, diz assim: os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Portanto, eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Juntando essas três escrituras que a gente leu, a gente aprende coisas importantíssimas sobre o estudo das escrituras. E eu sempre compartilhava essa escritura em específico na missão com as pessoas, porque é uma promessa muito importante, que diz que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E isso é algo que as pessoas buscam constantemente na vida delas. Quem não quer ajuda para tomar melhores decisões? Quem não quer ajuda, guia, no meio das provas, das dificuldades que a gente passa na vida? E por meio das escrituras a gente pode encontrar essa resposta. E na missão, vamos, vocês vão se deparar com pessoas com situações muito difíceis mesmo. E as escrituras é a forma de que essas pessoas podem encontrar paz, conforto para os momentos difíceis. Agora eu quero contar para vocês uma experiência minha sobre compartilhar as escrituras na missão. Tenho que ser bem sincero para vocês, antes da missão, eu não sabia como estudar as escrituras. Não entendia as escrituras.
E eu fui para a missão sem ter lido o livro de Mórmon completo. Tinha parado ali em Alma, algo assim. Sempre tive muita dificuldade. E no meu primeiro mês, segundo mês de missão já no campo, eu me sentia muito hipócrita de estar falando com as pessoas assim e nunca ter lido o livro de Mórmon, convidando pessoas para ler o livro de Mórmon. Então eu fiz um desafio comigo mesmo, coloquei a meta de ler o livro de Mórmon completo, fazer oração e buscar esse meu testemunho. E eu fiz. É, li bem rápido o livro de Mórmon, aprendi bastante e fiz a minha oração e senti o Espírito confirmando no meu coração. E não somente isso, veio também de uma forma o Senhor me lembrando dos momentos em que eu senti o Espírito enquanto eu lia o livro. E a partir desse momento, ao testificar, começou a ser uma experiência mais poderosa, as pessoas sentiam de verdade. E comecei a ver a mudança nas pessoas, o desejo das pessoas lerem também quando viam a minha felicidade ao falar e explicar das Escrituras. E depois que eu li a primeira vez, não consegui parar. Era incrível, é incrível. Cada vez que você lê o livro de Mormon, a Bíblia, você vai encontrando coisas novas, coisas que você não percebeu. E começa a ser muito, não sei explicar a sensação. É como se um quebra-cabeça fosse encaixando. Como se cada leitura que você fizesse das Escrituras é como se uma peça encaixa na outra. E o Espírito sempre está ali. É muito lindo a experiência de ler as Escrituras na missão, de poder testificar para as pessoas. E nessa aula que a gente tem hoje, vai dar um foco bem grande nisso e vai ajudar a vocês, desde agora, a criar hábitos de ler as Escrituras, que vai ajudar vocês na missão. Então, aqui tem uma avaliação da sua experiência com as Escrituras. E vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa avaliação aí. Você pode escrever num papel e para você ver em qual parte vocês podem melhorar, em qual parte vocês estão bem, ok? Aí depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. 5 minutinhos aí para vocês refletirem.
Conseguiram fazer já? Aí sim, Claudinei. Ok, vamos passar para a segunda parte dessa avaliação. Agora diz assim na atividade: escolha uma ou duas áreas de sua autoavaliação nas quais deseja trabalhar. Os recursos enumerados a seguir correspondem aos números da autoavaliação. Eles vão direcionar você a recursos relevantes do capítulo 2 do manual Pregar Meu Evangelho. Aí vocês vão poder ver como, vão ter dicas de como poder melhorar essa parte do estudo de vocês. Não sei se vai estar pequeno. Aí, tá bem. Aí vocês podem, ó, ler de novo. Escolher uma ou duas áreas da sua autoavaliação. Aí vocês vão ser direcionados ali ao Pregar Meu Evangelho. Vocês podem fazer aí que eu também vou fazer. Vocês sabem como encontrar o Pregar Meu Evangelho lá no aplicativo? Sim, Falou alguma coisa, Letícia? Não consegui escutar. Você poderia repetir, por favor? sim, eu consigo achar assim. Ok. Muito obrigado. Vão marcando as partes que vocês mais gostam, assim, aí depois para compartilhar com todos que vocês gostaram desse estudo que vocês fizeram.
É, Claudinei, você, da alta avaliação que você fez, vou voltar aqui um pouquinho. Você vai escolher uma dessas perguntas aí que você deseja receber algumas dicas de pregar meu evangelho para melhorar, e você vai escolher um desses quadrados aí de acordo com a pergunta e da avaliação, e você vai ler lá no Pregar Meu Evangelho para aprender como você pode melhorar ali na avaliação que você fez, ou no ponto específico que você quer melhorar. Você pode escolher dois desses quadrados. Mais uns 2 minutinhos e a gente compartilha uns com os outros. Ok. Letícia, você gostaria de começar a compartilhar o que você aprendeu nesse estudo que você fez? Senão, não é problema. Ok. Claudinei, você gostaria de compartilhar alguma coisa que você aprendeu? Senão, também não tem problema. Eu peguei sobre procurar resposta para as perguntas. E aqui aprendi que não só eu, né, como outras pessoas também farão perguntas para mim. E a melhor coisa para, tanto para responder minhas perguntas quanto para outras pessoas, é buscar nas escrituras. E aí eu posso ajudar as pessoas por meio da Bíblia, do Evangelho restaurado, tudo que está na biblioteca do Evangelho. Eu posso também buscar ajuda com as conferências gerais, em que tem alguns discursos dos profetas, e assim eu posso ajudar com minhas perguntas e com as perguntas que as outras pessoas têm. Muito bom, muito obrigado. Marilex, você gostaria de compartilhar alguma coisa? Senão, não tem problema. Eu fiquei com a parte de estudo pessoal. Então, eu li cerca de Joseph Smith, né? E aprendi que se ele não tivesse escolhido as escrituras, não sei se ele teria olhado que ele leu.
e se algum de vós de fato decidir a peça desse. Então, as escrituras é muito importante na nossa vida para a gente se virar e saber o que fazer. Eu acho que é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, eu estudei um pouco sobre buscar o espírito e também a parte de procurar resposta para as perguntas. E ó, uma parte que eu gostei que falou aqui no Pregar meu Evangelho é que estudar as escrituras com espírito de oração abrirá uma janela de revelações, permitindo que o espírito fale a sua mente e a seu coração. É uma promessa muito linda, né? Aqui diz também: por meio do seu estudo das escrituras, o espírito o fortalecerá e o consolará. Isso é verdade. Vai ter momentos que, na missão, teve momentos que eu me senti desanimado, sem energia. E foi o estudo das escrituras que me deu essa força espiritual para seguir. E sobre procurar respostas para as perguntas, eu gosto muito da ênfase que dá no Pregar Meu Evangelho e no livro de Mórmon. Por quê? Porque no Pregar Meu Evangelho tem tudo que a gente precisa saber sobre a obra missionária. Então, qualquer pergunta sobre a obra missionária, como encontrar pessoas, sobre o propósito, tem no Pregar Meu Evangelho. E vai surgir várias perguntas, vários problemas que vocês vão ter que resolver na missão. E o Pregar Meu Evangelho é a resposta. E agora, para ajudar pessoas com perguntas mais profundas, no livro de Mórmon tem a resposta nas Escrituras. Um exemplo foi uma vez na missão que a gente sentou para ensinar uma mulher que a gente tinha encontrado na rua e ela veio com uma pergunta bem complicada. E ela chegou assim para mim, para o meu companheiro. Falou assim, missionários, já que vocês são pessoas assim de Deus, quero que vocês me expliquem como que o Senhor permite coisas ruins acontecerem com pessoas boas. É uma pergunta que muita pessoa tem aí fora na rua. E eu lembro que eu era novinho na missão e eu gelei porque eu não sabia como responder essa pergunta para ela. E o que eu tive que fazer foi ser sincero. Eu falei, ó, me desculpa, não sei como responder essa sua pergunta, mas eu vou estudar. Eu vou estudar, buscar uma resposta e outro dia a gente pode juntar e poder discutir um pouco melhor sobre isso. Tá bem? Ela falou, sim, tá ótimo. E eu comecei a estudar sobre isso. E o Senhor me levou a uma escritura que abriu muito minha mente sobre esse tema. E sempre quando alguém vinha com essa pergunta, eu eu compartilhava. E essa escritura se encontra em Mosias 23. E realmente é uma escritura que responde de maneira bem clara essa pergunta que as pessoas têm no fundo da alma delas. Vou ler aqui para vocês. Diz assim essa escritura: não obstante, o Senhor julga conveniente castigar o seu povo. Sim, ele prova a sua paciência e a sua fé. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. E assim foi com este povo. Sempre quando eu compartilhava essa escritura para as pessoas que tinham essa pergunta, elas entendiam que o Senhor quer o nosso progresso. Então, por isso que ele permite coisas más acontecer com a gente. Que ele quer provar a nossa fé e a nossa paciência. E por meio das escrituras, do livro de Mórmon, do Espírito Santo, o Senhor me levou para essa resposta, para poder ajudar as pessoas a entender mais sobre o Evangelho. Então, por isso que o estudo das Escrituras é muito importante, para poder ajudar as pessoas e vocês mesmos com as perguntas que vocês têm. Agora a gente vai seguir aqui com a aula. Aí a gente já fez isso. Também já compartilhamos. Eu separei uma citação, calma aí, da Conferência Geral, que é uma história que o presidente Nelson compartilha com as pessoas. Aqui eu tenho aqui para compartilhar a tela com vocês. E é uma história muito, que me marcou muito quando eu li a primeira vez. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu li Mosias 23, versículos 21 e 22. Mosias 23,
versículos 21 e 22. Uma escritura muito boa. E o próximo capítulo também é uma história sobre essa escritura. Então vocês podem ler também com as pessoas. Ok. São poucos parágrafos até aqui, mas a gente pode ler junto. Ahn, deixa eu ver. Vamos fazer assim, cada um lê 2 parágrafos. Você gostaria de começar, Claudinei? Sim, vou começar aqui. Em 1986, foi convidado a dar uma palestra em uma universidade em área, Ghana, e conheci diversas pessoas que ocupavam cargos importantes, incluindo um rei de uma tribo africana. Em uma conversa antes da palestra, o rei falou comigo por meio de seu intérprete, que traduzia para mim. Eu respondia ao intérprete e depois o intérprete traduzia minhas respostas ao rei. Após minha palestra, o rei se dirigiu a mim, mas dessa vez sem seu intérprete. Para minha surpresa, seu inglês era perfeito, tão bom quanto o da rainha da Inglaterra, devo dizer. É, Letícia, você gostaria de continuar? Mais uns 4 parágrafos, que são bem Hum, curtinhos. sim. Ah, após minha palestra, certo? Sim. Não, Ah, seria o rei. sim. O rei parecia intrigado. Afinal, quem é você? Ele perguntou. Respondi: sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei perguntou: o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? Respondi com uma pergunta: posso saber o que você já sabe a respeito dele? A resposta Alex, do rei. Ah, eu posso continuar então. A resposta do rei indicava que ele era um dedicado estudioso da Bíblia e que era uma pessoa que amava o Senhor. Perguntei então se ele sabia a respeito do ministério de Jesus Cristo ao povo da antiga América. Como era de se esperar, ele não sabia. Expliquei que, após a crucificação e a ressurreição do Salvador, ele visitou o povo da América Antiga e ensinou o seu evangelho. Ele organizou sua igreja e pediu a seus discípulos que mantivessem um registro de seu ministério entre eles. Esse registro, continuei, é o que conhecemos como o Livro de Mórmon. É outro testamento de Jesus Cristo. É uma escritura que serve de companheira à Bíblia Sagrada. Claudinei, você gostaria de continuar? Por favor. Naquele momento, o rei ficou muito interessado. Virei-me para o presidente de missão que estava comigo e perguntei se ele tinha com ele um exemplar adicional do livro de Mórmon. Ele tirou um exemplar de sua pasta. Abriu o livro no capítulo 11 de Terceiro Nefe e juntos lemos o sermão do Salvador aos Néfitas. Então dei a ele o exemplar do livro de Mórmon de presente. Sua resposta permanecerá em minha mente e em meu coração para sempre. Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí pode Depois finalizar de, com os 2 parágrafos, por favor. Beleza. depois de Depois ver de ver me... o pode ver. Não, pode ler. Não lembro ainda. Depois de vencer o poder das palavras do Salvador em terceiro Nefe, o rei disse: se eu me convencer e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Ó rei, eu disse: não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou os nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. É muito interessante essa história que o presidente Nelson compartilhou, né? Eu sempre leio esse discurso, é muito, muito bom. E o que que chamou a atenção de vocês nesse trecho?
Quem quer compartilhar algo que chamou atenção? Acho interessante o finalzinho que ele fala que não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. Acho isso muito interessante, porque mesmo ele sendo um rei, né, ele deixa bem claro e específico, não é assim que as coisas funcionam. Tem que ser a partir da pessoa, né, o interesse da pessoa. Exato. Bom ponto. Alguém gostaria de compartilhar alguma outra coisa que gostou? Para mim, essa parte que o rei fala assim: você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Levando em consideração que esse rei era a primeira vez que ele estava tendo esse contato com o livro de Mórmon, dá para ver que o espírito estava ali, que ele sentiu o espírito por meio do presidente Nelson. E dá para a gente fazer essa autoavaliação de novo. Hoje em dia, para vocês pensarem, o livro de Mórmon é mais valioso para vocês do que diamantes ou rubis? O rei instantaneamente viu o valor que tinha esse conhecimento adicional de Jesus Cristo. Será que a gente, hoje em dia, a gente dá esse valor, essa preciosidade a esse conhecimento adicional que a gente tem? Sempre quando leio essa parte, faço essa autoavaliação e vejo o que eu posso melhorar no meu estudo das Escrituras. Claudinei, você queria compartilhar uma coisa? Eu gostei muito da parte que você leu, porque é a parte que eu mais ponderei, sobre falar que ele reconhece que é tão precioso assim quanto o diamante ou rubis. Assim, para algumas pessoas até pode ser, mas nem todo mundo reconhece o valor que é o evangelho por meio do livro de Mórmon. Exato. E Muito obrigado. e é interessante também o final, porque fala sobre ter o testemunho próprio, né? E quando a gente tem nosso próprio testemunho, dificilmente alguém vai mudar a nossa mente, mudar o que a gente acredita. Então, essa parte também tocou muito. É muito importante a gente ter nosso próprio testemunho. O rei, ele tendo o seu testemunho, né, ele faz como todo mundo, querer compartilhar e querer que mais pessoas provam desse fruto tão doce, que é o evangelho restaurado. Exato. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora aqui para poder ver melhor vocês. Aqui eu tenho do meu lado as escrituras que eu utilizei na missão. Então, em espanhol, servi missão na Argentina, mas isso foi uma das coisas mais preciosas que eu trouxe da Argentina junto comigo. Dentro dessas páginas tem muitas histórias, muitos momentos, gosto de dizer, momentos diferentes que eu estava na missão. Eu sempre fazia assim, ó, sempre escrevia um post-it sobre os meus sentimentos que eu estava lendo no momento. Isso tem me abençoado tanto agora que eu terminei a missão, e sei que vai me abençoar tanto depois, no futuro. E eu posso testificar para vocês que não tem nada melhor, mais revigorante que um estudo das Escrituras. Eu sei que Jesus Cristo vive. Sei porque nas Escrituras falam isso. Sei que nós temos profetas vivos que falam com Deus e que passam essa informação para a gente hoje. Sei também que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que ele restaurou, foi um profeta que restaurou a igreja de Jesus Cristo e que por meio dele nós podemos ter o livro de Mórmon para nos guiar hoje em dia. E quero deixar com vocês essa aula e esse meu testemunho no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
E quero deixar um convite para vocês. Não sei se vocês poderiam anotar em algum lugar. Vocês, sobre essa autoavaliação que vocês fizeram, vocês vão agora estabelecer uma meta para que vocês possam melhorar o estudo de vocês. Se não tinham o costume de estudar as escrituras, para que possam separar 15 minutinhos, ler um capítulo em algum momento que vocês têm, para vocês provarem a diferença que fazem na vida e na rotina poder ler o livro de Mórmon. Eu lembro uma vez que eu escutei que se a gente lê o livro de Mórmon, um capítulo do livro de Mórmon cada dia, um pouquinho, vamos tomar melhores decisões. Faço essa promessa para vocês também. Então, façam essas metas e vejam a diferença que vai fazer na vida de vocês, na vida dos seus familiares, a mudança que vai ter em vocês para melhor, ok? Aceitam esse desafio? Aceitam? Aí sim, aí sim. Então a gente pode finalizar a aula com uma, com uma oração. Letícia, você gostaria de fazer a última oração? Sim, claro. Senhor Pai Celestial, venho mais um dia te agradecer, Senhor, por essa aula de preparação missionária, por termos essa grandiosa oportunidade de aprender mais como levar o Evangelho, Senhor, para as pessoas. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa noite e que possamos ponderar sobre o que foi dito aqui e guardar na nossa mente e no nosso coração. São essas coisas que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou enviar no grupo lá de preparação missionária. Eu pedi para os missionários aqui da minha aula gravarem um vídeo deles de como as escrituras têm mudado a rotina deles. Aí eu vou enviar lá um videozinho deles. Aí depois, se vocês querem ver lá, muito bom. Eles fizeram com muito carinho para vocês. Muito obrigado. Que tenha uma linda noite, todo mundo. Tchau. Valeu. Você deu uma excelente aula, cara. Muito obrigado.